Nesta quinta-feira, a Polícia Federal ouviu ao mesmo tempo 8 investigados no caso da venda ilegal de joias presenteadas à Presidência da República em missões oficiais. Entre os depoentes estavam o ex-presidente Jair Bolsonaro e a mulher, Michele, que ficaram calados. Enquanto isso, o ajudante de ordens dele na presidência, o tenente-coronel Mauro Cid, prestava um depoimento longo. Os carros começaram a chegar à sede da Polícia Federal em Brasília pouco antes de 10 da manhã. O primeiro foi o tenente-coronel Mauro Cid. Foram intimados o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, o pai dele, o general da reserva Mauro César Lourena Cid, que foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, 2 assessores do ex-presidente, Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, Frederico Wassef, que declara ser advogado do ex-presidente, e Fábio Van Garten, que foi chefe da comunicação do governo Bolsonaro e atualmente também é advogado do ex-presidente. Foi a primeira vez na história que um ex-presidente e uma ex-primeira-dama prestaram depoimento de forma simultânea. Para evitar combinação de versões, cada um dos convocados ocupou uma sala separada dentro da Diretoria de Inteligência Policial, que ocupa parte do 5º e 6º andares da Torre B do prédio sede da PF em Brasília. E todos os 8 depoimentos começaram na mesma hora. Lá dentro, uma equipe com delegado, agente e escrivão estava esperando para fazer as perguntas do interrogatório. E os delegados que comandam a investigação ficaram circulando entre as salas. Frederico Wassef foi o único ouvido na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. O objetivo dos investigadores hoje era esclarecer pontos importantes do inquérito que investiga o caso das joias, aberto há quase 6 meses, depois que a imprensa revelou a tentativa de integrantes do governo Bolsonaro de trazer de forma ilegal joias da Arábia Saudita. Um kit de diamantes para a então primeira-dama Michele foi apreendido no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em outubro do ano passado. Já um kit com joias masculinas entrou no país sem ser declarado. Em agosto, uma operação da Polícia Federal revelou a tentativa de venda e de recompra de joias nos Estados Unidos, como um Rolex de diamantes, além de outros presentes. A investigação incluiu novos personagens, como Lourena Cid e Frederico Wassef. Hoje, Marcelo Câmara, Fábio Van Garten, Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro ficaram em silêncio. A defesa do ex-presidente alegou que o Supremo não tem competência para analisar o caso, que deveria ser transferido à Justiça Federal de Guarulhos, onde o primeiro kit de joias foi apreendido. E citou a posição da Procuradoria-Geral da República, que defendeu, em manifestação ao STF, que o caso fosse enviado para a Justiça Federal de Guarulhos. Segundo a defesa, os peticionários apontam a partir deste momento por não prestar depoimento ou fornecer declarações adicionais até que estejam diante de um juiz natural competente. Em uma rede social, Michele Bolsonaro afirmou que não se trata de ficar em silêncio, que está à disposição para falar na esfera competente e que o STF não se mostra o órgão correto para cuidar da presente investigação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já tinha mantido o caso na corte. Concordou com a Polícia Federal que a investigação das joias tem conexão com outros inquéritos que apuram a atuação de uma suposta organização criminosa em 5 eixos: ataques virtuais a opositores, ataques ao sistema eleitoral, tentativa de golpe de Estado, ataques à vacina e a medidas preventivas na pandemia e uso da estrutura do Estado para vantagens pessoais. Mauro Cid, o pai dele, o general da reserva Mauro César Lourena Cid, Osmar Crivellati e o advogado Frederico Wassef falaram. O Wassef, por exemplo, chegou a negar num primeiro momento ter sequer visto o relógio Rolex que foi negociado. saída do depoimento, o Wassef disse que não iria se manifestar porque o caso está sob segredo de justiça e que está sofrendo perseguição. Sobre hoje eu nada tenho a declarar, mas eu estou falando sobre a campanha em massa de fake news que eu venho sofrendo. Campanha de mentiras, de acusações infundadas, de ilações, de coisas que não existem. Segundo fontes ligadas ao caso, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, está colaborando com as investigações. Desde sexta-feira da semana passada, já prestou 3 depoimentos no edifício sede da Polícia Federal aqui em Brasília, somando mais de 23 horas.
As investigações também avançaram com a análise dos celulares apreendidos com o advogado Frederico Assef e com o general da reserva Mauro César Lorena Cid. E a PF já usou essas novas informações nos depoimentos de hoje. O número de presentes de valor alto recebidos pelo então presidente Bolsonaro de autoridades estrangeiras é maior do que se sabia até agora. Foram pelo menos 18, segundo a Polícia Federal. A lista de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro está num documento de 1.909 páginas. O inventário ao qual o Jornal Nacional teve acesso foi organizado pelo então Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência da República. A lista está anexada ao inquérito aberto pela Polícia Federal em São Paulo para investigar as joias que o governo da Arábia Saudita entregou ao ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A relação completa de presentes traz detalhes sobre 9.158 itens que Bolsonaro ganhou durante os 4 anos de mandato. São itens variados que vão desde bonés e camisetas a objetos de valores altos, como relógios, joias e esculturas. Também aparecem objetos que, segundo a própria lista, foram solicitados por Bolsonaro antes de passar pelo GADH, o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, setor que determina o destino de cada presente. Entre eles estão facas, taças e uma caneta da marca Montblanc, edição especial Walt Disney. Depois de analisar toda a listagem, os investigadores pediram explicações ao gabinete sobre 18 itens considerados de maior valor. As respostas da Polícia Federal estão neste ofício, assinado por Cláudio Soares Rocha, atual diretor de documentação histórica do Palácio do Planalto. 10 itens foram devolvidos ao Estado brasileiro em março. Entre eles o relógio Rolex com diamantes e 2 conjuntos de joias, um em ouro branco e outro em ouro rosé. Algumas peças têm diamantes. A Polícia Federal concluiu que esses itens foram colocados à venda nos Estados Unidos e recuperados depois que o Tribunal de Contas da União deu ordem para que fossem devolvidos. No inventário aparecem 45 relógios dos mais diferentes valores que Jair Bolsonaro recebeu de presente durante o mandato. Mas um outro relógio, da marca Patek Philippe, não está nessa relação oficial. Segundo a Polícia Federal, a peça foi dada ao então presidente durante uma viagem ao Bahrein. Os investigadores souberam da existência do relógio de luxo em mensagens no celular do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. A Polícia Federal afirma que a peça também foi colocada à venda nos Estados Unidos e agora quer descobrir onde o presente foi parar. A lista revela ainda que 5 dos 18 itens considerados valiosos pela Polícia Federal estariam guardados numa fazenda do ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, em Brasília. Faz parte desse acervo um relógio de mesa confeccionado em prata de lei com banho de ouro, cravejado de diamantes, esmeraldas e rubis, que Bolsonaro recebeu dos Emirados Árabes Unidos. E também esta escultura de barco que, segundo a Polícia Federal, Bolsonaro levou para os Estados Unidos na véspera do fim do mandato em 2022. Mensagens obtidas pela PF mostraram que Mauro Cid também tentou vender essa peça numa loja de itens de luxo em Miami. Mas desistiu porque a obra valeria menos do que ele imaginava. Dos 18 presentes que a PF considerou de alto valor, apenas 3 já tinham sido incorporados ao patrimônio público antes mesmo da determinação do TCU. Uma escultura de metal feita em prata, banhada a ouro e com detalhes em esmeralda, avaliada em R$100 mil. Um relógio de mesa em prata, com partes banhadas a ouro, recebido numa cerimônia no Catar em novembro de 2021, com valor estimado em quase R$98 mil. E uma miniatura de capacete de samurai, recebido do primeiro-ministro do Japão no dia da posse de Bolsonaro, avaliada em R$20 mil. Com exceção desses 3 itens, a Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República disse que os outros presentes, considerados de alto valor pela Polícia Federal, foram para o acervo privado de Bolsonaro.
Ainda, segundo o setor de documentação, não foram identificados documentos que expliquem o que motivou essa decisão. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que vai verificar se os presentes citados pela Polícia Federal estão mesmo no depósito na fazenda de Nelson Piquet. Os advogados afirmaram que desconhecem a existência do relógio de luxo Patek Philippe. O ministro do STF, Cristiano Zanin, arquivou uma ação da Rede Sustentabilidade contra Jair Bolsonaro por ele ter desautorizado, em 2020, a assinatura do Ministério da Saúde na intenção de compra da vacina Coronavac. Zanin considerou que a ação perdeu o objeto porque a crise da Covid foi controlada e as vacinas aplicadas. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, prestou depoimento à CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Ele voltou a culpar a falta de ação da Polícia Militar do DF pela depredação das sedes dos três poderes. Na hora dos ataques, o general caminhava por corredores do Palácio do Planalto. G. Dias disse que deveria ter sido mais duro na repressão, mas que agiu com tranquilidade porque considerou que não adiantava sair batendo nos invasores. A seguir, o governo propõe aumento de R$ 101 no salário mínimo do ano que vem. A renda média dos brasileiros cresce de maio a julho. Segunda chamada. Último episódio. A professora Sônia é vítima de um crime dentro da escola. Não dá pra ser otimista diante dessa... Episódio de Segunda Chamada. Multi-ofertas Claro, só até domingo. Motorola Edge 40 com Claro 5G+, em 24 vezes de R$ 63,00 sem juros e com o dobro de internet no Multi. Vá até uma loja Claro e aproveite. No Magalu, os vendedores são os donos do cupom. Tem cupom de até R$ 500 para você aproveitar. Sofá retrátil e reclinável, 3 lugares. Com cupom de 500, sai por R$ 1.599. Smart TV 55 4K TCL, com cupom de 200, sai por R$ 2.399. Lavadora Electrolux 14 quilos, com cupom de 300, sai por R$ 1.999. Galaxy A14 5G 64 GB, com cupom de 300, sai só R$ 89,90 mensais. Vá até a loja, pegue seu cupom com um vendedor e aproveite. Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital de Amor cedendo direito de resgate. Comece setembro com dinheiro no bolso. A Semana da Grana chegou. O Hiper Saúde está sorteando R$250 mil só no quarto sorteio. E no Super Giro serão 50 ganhadores de R$1.000 cada. Compre já o seu. Do primeiro ao terceiro sorteio, 10 mil em cada. No Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, 250 mil. Isso mesmo, R$250 mil de uma só vez. Hiper Saúde, ajude e concorra. Volkswagen Meteor. O extra pesado que entrega mais força, conforto, segurança. Agora vem com mais tranquilidade de série. Toda a linha Meteor com plano de manutenção Volks Total Max grátis por 2 anos. Todas as revisões inclusas sem custo extra. Assistência dia e noite em qualquer lugar e cobertura da melhor rede de concessionárias do país. Visite uma concessionária e garanta o extra pesado que entrega mais valor para o seu negócio e mais tranquilidade para você. Domingo no Auto Esporte. O jogo das formas. Não é só aumentar o teto para caber jogador de basquete, não. Eu tô achando que ele é um SUV. Uma pane, uma batida. Porque fazer tudo online é melhor. Carolina Dickmann ao volante. Eu vejo esse carro desde que eu nasci. É domingo, depois do Globo Rural, no Auto Esporte. A Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas. Os pagamentos aos clientes estão suspensos pelos próximos 6 meses. Quando soube que o pacote para a Bahia tinha sido cancelado, Bibiana acreditou que receberia o reembolso em dinheiro.
Pensei, bom, vou ter o meu dinheiro de volta e vou conseguir até comprar novas passagens para esse período, né? Mas os 7 dias se passaram, não tive qualquer reembolso desse valor e agora, né, essa notícia da recuperação judicial. A empresa suspendeu a venda de pacotes e a emissão de passagens da linha Promo há 13 dias. A Justiça, a 123 Milhas, declarou que as empresas do grupo estão enfrentando a pior crise financeira desde suas fundações. A juíza Cláudia Helena Batista, da primeira vara empresarial aqui de Belo Horizonte, aceitou o pedido de recuperação judicial e ordenou a suspensão pelo prazo de 180 dias de ações e execuções de consumidores e fornecedores contra a 123 Milhas e as empresas do grupo. Isso quer dizer que pelos próximos 6 meses, todas as dívidas estão congeladas. Nenhum consumidor vai receber nada. Nesse período, a 123 Milhas e as empresas do grupo terão 60 dias para apresentar um plano de recuperação com medidas de reparação a consumidores em todo o território nacional. E em 30 dias, realizar um estudo e viabilidade da implantação de uma plataforma exclusiva para atendimento dos credores, consumidores, centralização do planejamento e desenvolvimento da recuperação. Especialistas afirmam que agora, aos consumidores, só resta esperar. Aqueles consumidores que têm algum valor a ser recebido, procurar se informar da maneira correta de fazer essa habilitação, de forma a entrar na fila para que no momento certo venham a receber os valores a que eles têm direito. A 123 Milhas declarou que, com a recuperação judicial, espera chegar mais rapidamente às soluções com os credores para progressivamente reequilibrar a situação financeira e que os gestores e a empresa se disponibilizam a construir medidas que possibilitem o pagamento dos débitos. No trimestre encerrado em julho, o desemprego no Brasil caiu para 7,9% e a renda média cresceu na comparação anual. O IBGE divulgou resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. A frase na porta da loja, prestes a abrir, é um alento. Aqui estão formando equipe e precisando de mão de obra. Escrito no tapume desta outra loja, um convite tentador. Ao lado dela, mais uma loja nova que já contratou funcionários e ainda está à procura de mais gente. Temos vagas em todo o Brasil e agora já estamos com um projeto para Extra Natal, já buscando aí novos colaboradores para atender o nosso público de Natal. A taxa de desemprego ficou em 7,9% no trimestre que terminou em julho, a menor para o período desde 2014. Há um ano, o desemprego estava na casa dos 9%. O total de desempregados também diminuiu e chegou ao menor nível desde 2015. Apesar da queda, o Brasil ainda tem 8,5 milhões de pessoas em busca de trabalho. A cada dia que passa está mais difícil. Eu procurei por algum tempo, mas, enfim, recebi uma oportunidade. Mais oferta de emprego, menos gente desempregada. Esse caminho leva a um outro dado positivo da economia, segundo o IBGE. O rendimento real dos brasileiros aumentou 5,1% entre maio e julho deste ano, se comparado ao mesmo trimestre do ano passado. E a soma do rendimento de todos os trabalhadores brasileiros também é recorde da série histórica que começou em 2012. Segundo economistas, isso é resultado principalmente do aumento do número de pessoas trabalhando, do reajuste do salário mínimo e de uma inflação que tem pesado menos no bolso dos brasileiros. A melhor notícia do mercado de trabalho é que a gente mais do que recuperou as perdas que teve na pandemia e a população ocupada está num nível maior há algum tempo. O problema que a gente ainda tem é que o rendimento real ainda está inferior àquele que você tinha pré-pandemia. Emprego novo e renda maior. Elisama e Nicolas são os mais recentes contratados dessa loja de celulares. Ele é vendedor e ela, gerente. Hoje eu já consegui conquistar a minha independência financeira, moro sozinho. Conquistar meu carro próprio, que antes eu não tinha. Estou bastante feliz. A Câmara aprovou o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no Brasil. O texto volta agora para análise do Senado, porque os deputados fizeram modificações.
O projeto foi aprovado por ampla maioria ontem à noite. 430 votos a favor da continuidade da desoneração. 17 deputados votaram contra. A desoneração da folha de pagamento está prevista para terminar em dezembro deste ano. O projeto prorroga a medida até 2027 para 17 setores da economia, que podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. São setores que respondem por quase 9 milhões de postos de trabalho, os que mais empregam no país, como construção civil, informática, infraestrutura de telecomunicações, centrais de atendimento, comunicação, transportes, indústria têxtil e de confecções, calçados, couro, proteína animal, veículos. Além do setor privado, o texto aprovado pelo Senado incluía na desoneração municípios com até 142 mil habitantes. Os deputados ampliaram o benefício para todos os municípios. Com a mudança aprovada na Câmara, o projeto volta para a análise dos senadores. Vai precisar passar por uma nova votação aqui no Senado. Segundo a relatora na Câmara, Anne Ortiz, do Cidadania, a votação no Senado também deve ser rápida. Nós acreditamos que vai tramitar no Senado com a mesma celeridade que nós tramitamos aqui na Câmara e depois para a sanção presidencial para poder realmente validar a desoneração da folha, garantindo a manutenção dos postos de trabalho, garantindo novas vagas, né, não só nos 17 setores, que tem a previsibilidade de mais de 1.600.000 vagas de emprego formal, mas todos os empregos, né, indiretos que também impactam, né, são impactados por conta dessa medida. Empresários reforçaram que precisam de tempo para planejar o funcionamento no ano que vem. Precisamos que seja votado logo para que as empresas possam ter segurança jurídica. Fazer os seus planejamentos, agora começa a temporada de planejamento do ano que vem, das contratações, e esse é um item muito importante. Se você não tiver essa desoneração, nós podemos ter desemprego. Na proposta de orçamento que enviou hoje ao Congresso, o governo prevê que não vai gastar mais do que arrecada no ano que vem. E projeta um aumento de R$ 101 no salário mínimo. O salário mínimo deve ter aumento de R$ 101. A previsão é que suba de R$ 1.320 para R$ 1.421 no ano que vem. O governo leva em conta a estimativa da inflação deste ano, mais o crescimento do PIB de 2022, de acordo com a nova política de reajuste, que estabelece aumento real. Esse é o primeiro orçamento regido sob o novo arcabouço fiscal, recém-aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula. A nova regra substitui o teto de gastos. O projeto da Lei de Orçamento para o ano que vem prevê déficit zero, ou seja, o governo promete gastar só o que arrecadar. Para isso, depende de receitas extras de R$ 168 bilhões. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou ser possível cumprir o programado. Nós estamos diante de um orçamento muito equilibrado, com todas as despesas contratadas, com todas as receitas muito bem delineadas, naquilo que a Receita normalmente faz, que é ser muito conservadora com os números. Então, diante disso, estamos entregando ao país um orçamento com o objetivo de alcançar, e com a certeza de que conseguiremos, apesar das dificuldades, alcançar a meta zero no ano que vem. As receitas estão atreladas a medidas em tramitação ou já aprovadas no Congresso, como o retorno do voto de qualidade a favor do governo no CARF, Conselho de Administração de Recursos Fiscais, aprovado ontem, o imposto sobre fundos exclusivos fechados e a tributação de offshores, que estão em uma medida provisória e um projeto de lei. Outra importante fonte de recurso é renegociação de dívidas de contribuintes com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou a expectativa de receita. Então, essas medidas que já foram encaminhadas, fundos fechados, offshore
E agora, com uma compreensão maior por parte de deputados e senadores da importância desses projetos, mais essa que foi aprovada, essa que foi endereçada hoje, dá para nós o conforto de buscar o resultado almejado. E disse que o governo está comprometido com a meta de déficit zero, sem ter que fazer cortes no orçamento. Estamos comprometidos com aquilo que foi sancionado pelo presidente da República. Se você ler o texto da lei sancionada, lá está as indicações de como as coisas têm que proceder. Obviamente que o governo vai lutar para ter as receitas suficientes para não ter que contingenciar, uma vez que você não tem ali muito espaço para cortes. O governo projeta um crescimento de 2,3% no ano que vem. O orçamento chega a 5 trilhões e meio de reais. Entre os ministérios, a maior despesa nominal é com Previdência Social, quase 20% de todo o orçamento. Depois vem o desenvolvimento e assistência social e combate à fome. E, na sequência, o Ministério da Saúde. A verba para a saúde aumentou 22%. A do Ministério da Educação, 10%. Em termos percentuais, o maior aumento foi no orçamento do Ministério dos Transportes, 133%. O governo propõe 91 bilhões de reais para o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. 37,6 bilhões de reais para emendas parlamentares, 3,71% a mais do que neste ano, sem corrigir a inflação. E 939 milhões para o fundo eleitoral, bem abaixo dos 4,9 bilhões de reais do ano passado. O governo lançou hoje um programa para tentar tirar o Brasil do mapa da fome. Dona Nilza depende de doações para comer. Porque tem dia que eu não tenho a mistura, outro dia falta o arroz, outro dia falta o feijão. Na casa da Ana Cristina, mãe de 4 filhos, é assim também. O que mais dói é o que ele pede, né? E eu não tenho para dar, que é o biscoito de manhã dele cedo. E já chegou de mim, mãe, você tem biscoito? Quando eu pego uma cesta mesmo, ele futuca a cesta. Mãe, tem biscoito? Não tem. Entendeu? E para mim dói. Faz 5 anos que o Brasil está no mapa da fome. De acordo com a ONU, um país entra nesse triste mapa quando mais de 2,5% de sua população enfrentam falta crônica de alimentos. Em 2022, o índice estava em 4,7%. No Brasil, além da fome por falta de comida, as pessoas enfrentam outro tipo de fome. A fome por comer mal, quer dizer, comer pouco e alimentos sem qualidade. 70 milhões de brasileiros estão numa dessas situações. O presidente Lula foi a Teresina lançar o plano Brasil Sem Fome, que tem como meta tirar o país do mapa da fome até 2030. Ou seja, até lá, o número de brasileiros que passam fome não pode ser superior a 5 milhões e meio. Segundo o governo, o novo programa vai usar a estrutura já existente dos ministérios. Por exemplo, se um cidadão for atendido numa unidade básica de saúde com quadro de desnutrição, o governo vai verificar se ele não está incluído no cadastro único. Se já estiver, além do Bolsa Família, poderá ter direito à cesta básica. O governo diz que a política de valorização do salário mínimo e o Bolsa Família são prioritárias para cumprir a meta. Esse especialista destaca a importância do acompanhamento das medidas. Todo ano a gente tem a aplicação da EBIA, a Escala Brasileira de Segurança Alimentar, para identificar onde é que estão, né, os problemas e para monitorar o avanço do programa. Acho que isso é um componente importante. Mas é preciso dizer com muita clareza, é uma vergonha um país como o Brasil integrar esse mapa. A seguir, o incêndio Sul.
E se a Amazônia trouxesse a potência do ácido hialurônico para sua pele? Natura descobriu o máximo poder do Tucumã e transformou em uma hidratação anti-sinais para o seu corpo. Uma inovação da Natura para você. Conheça os combos Globoplay, Disney Plus e Star Plus a partir de R$ 37,90 no plano anual. Mais barato que muita coisa por aí, né? É o melhor do Brasil com o Globoplay. Você viu quem era? Mais os sucessos do Disney Plus. Isso muda tudo agora. E as estrelas do Star Plus. É noite de estreia. Combos Globoplay, Disney Plus e Star Plus a partir de R$ 37,90. Assine já e economize. No vai e vem da vida, bom mesmo é ter caminhos. No trajeto do João tem um diploma. Já a rota da Vera é temperada com carinho. Para onde quer que você vá, o importante é circular com conforto e segurança numa frota que vai ser toda renovada até 2024. No vai e vem do busão, tem inovação e uma cidade feita para as pessoas. Prefeitura de Ribeirão Preto, global e acolhedora. As manhãs do seu sábado começam muito bem e com muita prosa e descobertas da nossa região e que você precisa saber. E como novidade, o Histórias Aqui está ainda melhor com conteúdos inéditos, novas histórias e novas descobertas na nossa região. Isso sem falar das receitas deliciosas que vão deixar sua manhã ainda mais saborosa. O Histórias Aqui é todo sábado, das 15 para as 7 da manhã, aqui na IPTV. A Justiça Mineira homologou a recuperação de dólares. A Vale e a BHP, principais acionistas da Samarco, vão continuar financiando os gastos com as reparações. O julgamento da aplicação do chamado marco temporal na demarcação de terras indígenas avançou no Supremo Tribunal Federal. Pelo marco temporal, indígenas só podem reivindicar a posse de terras que já ocupavam ou que já disputavam na data da promulgação da Constituição, o dia 5 de outubro de 1988. Mas os indígenas argumentam que a própria Constituição não estabelece essa condição. O voto do relator Edson Fachin contra o marco temporal foi acompanhado até agora por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e por Luiz Roberto Barroso. Nunes Marques e André Mendonça divergiram. O placar no momento é de 4 votos contra e 2 a favor do marco. No Pará, uma conferência internacional está discutindo o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Autoridades internacionais e integrantes de organizações defensoras do meio ambiente estão participando dos debates. Os desafios da indústria da mineração para adotar tecnologias sustentáveis e inclusivas, além de fortalecer o diálogo com as comunidades, foram discutidos hoje. O processo só é, vamos dizer assim, perfeito quando a comunidade é incluída na discussão e quando ela influi na discussão. Não só é ouvida, como ela pode também opinar. Essa aqui é a questão fundamental. O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair defendeu um financiamento para enfrentar a mudança climática. Disse que a humanidade tem capacidade para resolver os problemas que afetam o planeta, se houver comprometimento e um plano que atenda a todos. A conferência reforça o entendimento de que a Amazônia não é um obstáculo para o desenvolvimento econômico, mas esse crescimento precisa ser sustentável para preservar a natureza, reduzir desigualdades e melhorar a vida das pessoas. Acho que o que a gente tem que trabalhar agora, em conjunto com o poder público, com a iniciativa privada e com a academia, obviamente, é em como possibilitar que essas tecnologias estejam disponíveis nas diferentes realidades do país que a gente tem. O ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, citou graves crises globais como a guerra na Ucrânia e as mudanças climáticas durante a abertura do evento ontem à noite.
e disse que o compromisso com a sustentabilidade do planeta deve ser coletivo. Em Vitória do Xingu, sudoeste do Pará, uma parceria da concessionária que administra a hidrelétrica de Belo Monte com mulheres indígenas produtoras de cacau e chocolate gera renda para a comunidade local. A gente viu que só para ter a subsistência não tinha sentido, né? E que a gente poderia também empreender. Quem compra chocolates, né, não está levando só uma caixinha de chocolate ou só um pedacinho, uma barrinha, não. Está levando história, né? A Eliana Marques vai contar para a gente agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Oi, Eliana. Boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. Agosto é o último mês do inverno, só que teve mais calor do que frio e pode ter antecipado o chamado BR-Obró, o período mais quente do ano em algumas cidades nordestinas. Ele vai de setembro a dezembro e como esses meses terminam em bro, a última sílaba batizou e rebatizou o quadrimestre. Aí surgiu o BR-Obró. Com o fenômeno El Niño ativo, o aquecimento tende a ser maior do que o esperado na região, porque a chuva diminui. E ao longo desse mês já tivemos mais de 41 graus em Balsas, no Maranhão. Em Teresina foram somente 4 tardes com máximas abaixo da média. O dia que esquentou mais registrou quase 39 graus. Setembro deve manter as temperaturas lá em cima e em praticamente todo o Brasil. Bem diferente do ano passado, quando os termômetros subiram pouco nessas áreas em azul. Amanhã em Cuiabá, 38 graus. Em Teresina e Boa Vista, 37. No Rio de Janeiro e em São Paulo, 29. Em Porto Alegre, 26. Em Curitiba, 23 graus. Mas amanhece gelado, com apenas 9 graus. Em São Paulo, 11. No Rio e em Porto Alegre, 13 graus. O sol predomina do Amapá ao norte da Bahia e do estado do Rio até o leste de Santa Catarina. Onde o mapa está verde, tem possibilidade de chover. E com temporal do oeste de Mato Grosso do Sul até o centro-oeste do Rio Grande do Sul. Até amanhã, Renata, Bonner. Até amanhã, Eliana. A seguir, aumenta o número de doadores de órgãos no Brasil. Fausto Silva agradece a família de quem lhe doou o coração. Tocou essa abertura, todo mundo sabe. Fantástico na área. Fantástico não tem medo de nenhum assunto. Assédio, racismo, homofobia.
com o jornalismo investigativo está no DNA do Fantástico. Quanta gente foi desmascarada pelo Fantástico. Roger Abdelmaci, quantos casos, né? Você é fantástico. E o Fantástico também pode ser um segundo. Às vezes você tem uma imagem incrível, um flagrante. Fantástico não é o show da vida? Quantas aventuras, ele sempre inventou coisas diferentes. É só acreditar na magia. Por isso que é um programa que está fazendo 50 anos, jovem. O que faz o jovem? Ele provoca. Para tosse não te afastar das suas conquistas, chegou Benetosse, um novo xarope para tosse com ação 3 em 1 e a confiança Benegripe. É tosse, Benetosse. Olha, vida de tenista é isso. Treino, jogo, viagem, treino, jogo. Quase não dá tempo de resolver a vida. Quase. Não importa onde eu tô, eu abro o app do meu Personalité e ainda consigo falar com o meu gerente e especialistas. Pense nisso na hora de escolher o seu banco. Itaú Personalité, sempre em movimento. Bora, bora! Com eles é total. De verdade, tenho 5G, fibra, tudo no mesmo plano. E com tudo isso junto, eu ainda economizo. De verdade. O presidente Lula marcou para o dia 29 de setembro a cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril. Ele sofre de artrose. O presidente vai ser operado em Brasília por médicos do Hospital Sírio-Libanês que já o atendem. No primeiro semestre deste ano, o Brasil bateu um recorde no número de doadores de órgãos. Daniele faz hemodiálise 3 vezes por semana em Belo Horizonte. Está sempre com a esperança de chegar àquela notícia dos sonhos. Eu fico esperando mensagem da enfermagem do transplante para falar assim, ó, tem um rim compatível, fica em jejum, fica quietinha, que a gente vai, você está na lista. 40 mil pessoas aguardam a doação de um órgão, segundo o Ministério da Saúde. A maior demanda é por um rim e outras quase 26 mil precisam de um transplante de tecido, como a córnea. Este especialista em transplante renal explica que todos aguardam numa lista única, que segue critérios para definir quem vai receber a doação. E alguns têm alguns critérios de prioridade, como tempo de espera ou como condições mais graves. O paciente pode se inscrever hoje na lista do transplante, esse órgão e ser contemplado amanhã, como essa contemplação pode demorar anos e anos, porque depende da compatibilidade. Nos primeiros meses deste ano, muitos pacientes conseguiram sair dessa lista de espera. É que nunca teve na história do Brasil tanta doação de órgão como no primeiro semestre. A taxa foi de 19 doadores para cada 1 milhão de habitantes. De janeiro a junho deste ano, o Brasil teve 1.900 doadores de órgãos, que geraram mais de 4 mil transplantes. Aumento de 16% na comparação com o mesmo período de 2022, nas contas do Ministério da Saúde. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, os maiores aumentos foram no transplante de coração e de fígado. Os estados do Paraná e Santa Catarina são os que mais têm doadores. Mesmo assim, quase metade das famílias brasileiras se recusa a doar. O presidente da BTO afirma que uma das explicações para o percentual tão alto ainda é a necessidade do exame de Covid nos pacientes com morte encefálica. O resultado pode demorar
emocionante para mim, me tocou. Falei, gente, eu tenho vocação para ser médico, eu acho que eu vou fazer oftalmologia para poder seguir esse caminho. Enxergar é divino, é maravilhoso, é a melhor coisa que tem. O apresentador Fausto Silva foi um dos beneficiados por esse gesto de solidariedade e hoje ele agradeceu a família do doador. Faustão foi às redes sociais, agradeceu o apoio recebido depois do transplante que salvou a vida dele. Agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim, porque eu fui entubado, mas está recuperando. Já estou andando, terceiro dia depois que eu fui operado. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. No quarto da UTI, Faustão falou sobre a espera pelo órgão. Para que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Pra vocês terem uma ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila. O apresentador destacou mais uma vez a recuperação rápida e fez um apelo. A recuperação é fantástica e agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório. Tem que ser todo mundo a falar isso. Ainda estou com a garganta meio arranhada, que eu fui entubado, mas estou bem. Mas muito disposto, já estou andando. Aqui no hospital, Faustão faz diálise e começou sessões de fisioterapia. O último boletim médico sobre o estado de saúde dele diz que a função cardíaca está normalizada e estável e que foram retirados o dreno e alguns catéteres. Faustão soube o nome do doador do coração que recebeu pela imprensa. O apresentador se dirigiu emocionado à família dele. Eu volto a me comunicar com vocês que fizeram uma corrente, uma comoção absurda. Eu não acreditava que isso fosse acontecer. Eu já parei de trabalhar em televisão. Para mim foi uma tremenda surpresa. Mas especialmente o recado, de novo, é para o senhor José Pereira da Silva, pai do Fábio, um atleta, surfista, jogador de futebol, 35 anos, que teve morte natural graças à imensa generosidade dele, do Wellington, irmão, da viúva Jaqueline. Eu estou vivo, vou agradecer sempre e eu espero um dia pessoalmente agradecer. É de uma generosidade que me emociona, me motiva. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho, fazendo só coisas boas. Esse recado é especificamente para José Pereira da Silva, galera da Baixada, o Wellington e a Wellison e a Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês e vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim. Estou eternamente grato. Saúde para o Faustão. Saúde. O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor. Boa noite. Urgente, confirmou agora em documento o Diretório Nacional do PT diz que prepara as bases para um quarto mandato de Lula. Resolução convoca a militância a trabalhar pela reeleição do líder petista. Mas antes dessa notícia, se você for novo por aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e senta o dedo no like. Dito isso, o Diretório Nacional do PT divulgou nesta quarta-feira uma resolução sustentando a necessidade política da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. Ao todo, em defesa de 37 pontos, o documento trata inclusive das prioridades do partido para eleições municipais de 2024.
As eleições municipais de 2024 demarcam um momento estratégico para a construção de uma sólida aliança popular e democrática que promova a recondução do governo Lula em 2026, um projeto nacional baseado na ampliação das liberdades democráticas, dos direitos sociais, do combate à desigualdade, da inclusão social e do desenvolvimento, da industrialização, da defesa do meio ambiente, da soberania nacional e da integração regional, diz o documento. O texto afirma ser preciso promover a visão social no maior número possível de municípios para a construção política de muitas vitórias eleitorais para mudar a realidade das cidades, localidades, contribuir com as transformações necessárias do país, para reeleger Lula em 2026 e fortalecer o projeto democrático e popular do país. E é isso, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, tamo junto e um forte abraço.